Graça e paz a todos vocês. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite, dependendo do horário aí que você vai assistir esse vídeo. E nesse momento vamos falar sobre os anjos, as atividades dos anjos. Sabemos que os anjos foram feitos para adorar o Criador, que é o nosso Pai Celestial, nosso Deus, né, o grande Jeová. E também eles também têm uma função muito importante de proteger os servos de Deus, de também trabalhar em prol daqueles que são profetas, daqueles que têm unção, daqueles que fazem a vontade de Deus, que são fiéis, obedientes. E aqui agora vamos falar dos anjos como mensageiros de Deus, como um grande enviado pelo Senhor Jesus Cristo. E esta é uma designação geral para esses seres espirituais, embora levar mensagens não seja de forma alguma sua única tarefa. Pelo contrário, realizam muitas outras tarefas, além de possuírem inúmeras atribuições. Talvez a popularização do termo tenha se dado porque sempre que eles se manifestavam traziam alguma mensagem e o termo mensageiro pareceu a melhor designação para eles. Os anjos foram os primeiros mensageiros das palavras de Deus. Antes de haver um registro escrito das manifestações divinas, foram empregados por Deus para revelar sua vontade aos homens, trazendo mensagens de cunho bastante variado, como se pode verificar nas suas diversas manifestações. Primeiro ponto, primeira característica que eu quero citar para vocês: mensagens que revelavam o propósito de Deus para uma vida. Nós vamos ler, citar e também dar uma opinião concreta. Vai ser rápida a opinião e nós vamos ser em breve aqui muito, podemos dizer, objetivo nas palavras. Por alguma razão desconhecida, alguns indivíduos que executaram uma missão especial dentro dos planos de Deus tiveram seus nascimentos confirmados por um ser angélico. O ser angelical está falando de anjo. Dois exemplos bíblicos são bastante fortes nesse quesito: Sansão e João Batista. Aliás, há muita semelhança entre eles, pois os pais de ambos eram velhos e estavam debaixo do voto do nazireado, quer dizer, nazireu. E entendemos que o nazireu tinha funções. Para ser nazireu, não poderia passar navalha sobre a cabeça, tinha que ter o cabelo crescido, e também não poderiam beber bebida forte, não podiam viciar ou se embriagar no vinho, alguns votos do nazireu. Todavia, a razão dessa prenunciação somente com respeito a eles e não a outros permanece oculta. A verdade é que foram separados para Deus desde o ventre de suas mães, tanto Sansão quanto João Batista. Sobre o nascimento deles, as Escrituras dizem: e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, nunca tens concebido, porém conceberá e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, como informamos. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Está escrito em Juízes, capítulo 13, versos 3 até o 5. E a outra citação bíblica é o seguinte: e o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, aquele considerado o Batista. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele do Espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos,
e os rebeldes a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Está escrito em Lucas 1, versos 11 até o 17. Aqui então citou sobre Sansão e João Batista. Então a gente reconhece que esses dois eram homens de Deus de verdade. Claro, cada um com as suas quedas, cada um com a sua finalidade, defeito, qualidade, sua forma. Sabemos que Sansão caiu, né, através de Dalila, né, mas foi valente. Quando teve vida, ele lutou contra os inimigos, conseguiu triunfar, né, mas ele também acabou perdendo a sua vida, né, para defender a causa importante. Matou os inimigos, mas ele também, caiu sobre ele também, naquelas pilastras, né, caiu sobre ele e acabou morrendo. E João Batista, o precursor, né, aquele que preparou o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo. 6 meses de ministério, teve João Batista, aquele que batizava com água, mas pregava aquele que viria após eles, né, batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então isso aconteceu. Um profeta, e que muitos não davam crédito, porque era humilde, era um profeta anônimo, vivia pregando no deserto, e raça de víboras, né? Quem te ensinou a fugir da ira futura? Pregava sobre convertei-vos, arrependei-vos, porque chegado vos é o reino dos céus. E realmente Jesus chegou para cumprir seu ministério e pregando aquela mensagem já profetizada por Isaías, profetas como Daniel, dentre outros. E vamos tocar o barco aqui. Agora sobre mensagens proféticas revelando o significado das visões e profecias. O livro de Daniel é repleto de visões e sonhos. Lá os anjos surgem para fazer o profeta entender o significado dessas imagens. O capítulo 11 de Daniel vai ainda mais além. O anjo faz uma descrição, como tu queres entender aí, minuciosa de muitos eventos futuros envolvendo o povo de Israel e aos povos conquistadores ao redor. Daniel, embora seja um livro de profecias e o próprio Daniel seja denominado de profeta pelo próprio Jesus, foge do modelo tradicional. Sua marca principal são os sonhos e as visões e a presença de seres espirituais que vão explicando os eventos futuros a partir das visões e sonhos, ou mesmo diretamente. Então, Daniel, o próprio Senhor Jesus reconheceu como Daniel um profeta, que ele tinha visões profundas, revelações muito fortes, né? Da estátua, né? Você vê tantas visões, né? Sobre a parte, né? Do corpo, né? Sobre a cabeça, sobre as mãos, os pés, e cada nação representada, né? A nação mais forte perderia para a mais fraca, e assim aconteceu. E os reinos, né, se dividiram entre si, e até hoje existem guerras, né, para ter domínio, guerras comerciais. Você vê Estados Unidos brigando com a Rússia, com a China, questão logística, comercial. Você vê o Irã, questões bélicas, dominadores. Todo mundo quer dominar o mundo, né? Todo mundo quer governar, e é parte da visão de Daniel. A gente vê isso acontecendo, mas também em Daniel você vê que o Messias, né, vai complementar em Apocalipse que o Messias vai dominar, né, e o reino dele não terá fim. Então a gente entende que o Senhor Jesus Cristo em breve voltará para buscar a sua igreja, e ele vai reinar para todo sempre. E nesse momento queremos falar sobre mensagens relacionadas ao juízo divino. Os anjos também foram usados por Deus para entregar mensagens sobre o juízo. Quando as pessoas ouvem falar em juízo, as pessoas dão um zoião com medo. Mas isso aqui não é questão de ter medo, é questão de ter informação, a realidade que em breve vai acontecer. Então isso é para informar você, informar a igreja do Senhor Jesus, para nós estar preparados para o grande advento, né, que vai acontecer em breve. Sobre o Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus vai sobre os 4 ventos da terra, os 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste, né, vai juntar os escolhidos, né, aqueles que perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão, que obedeceram ao Senhor, que amaram o Senhor, amaram o próximo, vão receber a grande vitória, né, o milagre. Então isso aí, questão bíblica, prática, não é só dogmas, não doutrinas de homem, mas é aquilo que é doutrina de Cristo,
não é estar em quatro paredes, mas ser a igreja aonde Deus enviar, a nós ter o bom exemplo de Cristo. Então isso é servir a Deus, ser servo reconhecido, ser respeitado, né? Quem serve a Deus é respeitado até no inferno, acredite. Por mais que pessoas não respeitem a nossa pessoa, por sermos servos de Deus, mas Satanás ele respeita, como respeitou Jesus. Ele crê até estremece, mas ele não obedece os mandamentos, entendeu? A Bíblia fala no livro de Tiago, então a gente tem que ouvir a palavra de Deus e guardar aqui, ó, dentro do nosso coração, interiormente. Não adianta ser crente por aparência somente, veste bonito, mas a língua é grande, né? É comprida, tem que servir a Deus. Não adianta julgar o próximo se você não examina a si mesmo. Então, é a palavra de Deus para você. Mensagens relacionadas ao juízo. Por ocasião do juízo da cidade de Sodoma e Gomorra, Deus utilizou-se de anjos para pronunciar o julgamento futuro. A Bíblia diz, abre aspas, então disseram aqueles homens a Ló, tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar. Os anjos apareceram, tá vendo? Porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor. Nos enviou e ele nos enviou para destruir tudo aqui. Gênesis 19, versos 12 e 13. O juízo também aconteceu sobre Nabucodonosor, que também foi comunicado por um anjo em um sonho. Daniel capítulo 4. Entendemos aqui, né, como foi nos dias de Noé, assim também vai ser a vinda do Senhor. Como foi nos dias de Ló também. Você entende dois juízos. O primeiro foi o dilúvio, o dilúvio aconteceu e destruiu todos que estavam rindo, zombando de Noé. Né? Noé pregava para eles converter, às vezes riam de Noé. Ele construiu uma arca, né? 120 anos, todo mundo rindo, mas não acreditava que ia chover, mas choveu e destruiu a raça humana inteira. E Noé e sua família foram salvos do dilúvio. E no dia de Ló também a mesma coisa, o povo mentindo, pecando, adulterando, prostituindo, enganando, defraudando o próximo, prevaricando, né? Contaminaram o santuário, não crendo nas coisas de Deus, nas coisas santas, preferindo o pecado, né? E o Senhor consumiu, enviou anjos para colocar fogo em Sodoma e Gomorra, mas livrou Jó e a sua família, né? Sua esposa e suas filhas. E a esposa dele também virou estátua de sal, porque olhou para trás. Quem olha para trás não é digno de entrar no reino do céu, tem que carregar a cruz e seguir o Senhor. E entendemos aqui como aconteceu nos dias anteriores, vai acontecer e muito em breve. O Senhor não vai destruir mais com água, mas com fogo. E isso vai acontecer. Não vai sobrar nem raiz nem ramo para contar a história, porque Jesus está voltando e muitos estão despreparados. E agora vamos falar sobre mensagens especiais ligadas ao nascimento do Messias. Entenda. Aquela era uma ocasião muito especial, quando o Filho de Deus encarnaria, ou seja, se tornaria humano, uma pessoa física, e tomaria a forma humana, como está falando aqui. Há uma intensa atividade angelical preparando as pessoas envolvidas ou protegendo-as, como vemos nos anjos que aparecem em sonhos para José e vão orientando suas decisões para proteger o Messias. Este era um momento decisivo da história da humanidade. Tanto é que o anjo designado para anunciar o nascimento do Salvador a Maria foi o anjo Gabriel, um dos dois únicos seres angélicos descrito pelo nome. A ele coube a missão de transmitir essa importante mensagem. Abre aspas. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. O anjo falando para Maria. E vendo a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Entendeu?
em Lucas 1, verso 28 até o 33, fecha aspas. Então está falando que Jesus vai governar. Filho de Davi, por quê? A genealogia, né, de Jesus Cristo, Davi, pertence à linhagem, né, por isso. E a palavra de Deus sempre fala conosco coisas importantes. Mensagens relacionadas à divulgação do Evangelho, ou seja, a propagação do Evangelho, porque Jesus falou, ide a toda criatura, pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus para a remissão de pecados e ensinando o caminho da salvação. Os anjos não têm a missão de pregar o Evangelho, mas nós sim. Essa é a ordem que Jesus entregou aos seus discípulos, que somos nós. Por isso Pedro nos diz que os anjos desejam atentar para aquilo que falamos, 1 Pedro 1,12. Mas no livro de Atos, vemos os anjos colaborando com a expansão do Evangelho de uma outra forma. Foi um anjo que disse a Filipe que fosse para o caminho de Gaza para pregar o Evangelho ao eunuco da rainha de Etíope, ou Etíope. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Em Atos 8, 26. Também foi o anjo que apareceu a Cornélio e ordenou que ele procurasse Pedro. Abre aspas. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Diante de Deus, agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Fecha aspas, está escrito em Atos, capítulo 10, versos 3 até o 6. Como podemos ver, nenhum deles tomou sobre si esta tarefa que pertence somente aos salvos. Eles apenas providenciaram para que a mensagem fosse divulgada e atingisse pessoas específicas. De alguma forma, eles ajudam na tarefa da evangelização. Quem tem que evangelizar? Somos nós. Evangelizar, visitar, pregar, fazer doações, apoiar, aconselhar, porque muitas vezes é fácil criticar, é fácil sentar o dedo, né? É fácil matar a alma, é muito fácil destruir, dispersar as pessoas, né? Falar que a gente é salvo, que só nós vamos para o céu e os outros vão ser condenados, é muito fácil. Quero ver estender as mãos, abraçar, entender as pessoas. Mensagens de consolo e exortação ao povo de Deus. Os anjos têm essa tarefa também, consolar e exortar. Os anjos também são instrumentos de consolo e ânimo. As mensagens que trazem têm a finalidade de fortalecer o servo de Deus. Quando o anjo tocou em Daniel, ele se sentiu fortalecido. Daniel 10, verso 10 e versos 17 e 18 do capítulo 10. O mesmo se deu com o profeta Elias. Até mesmo Jesus foi servido por esses seres. Abre aspas. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Jesus falando para os discípulos, mas depois sabemos, E apartou-se deles a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, e todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhes um anjo do céu que fortalecia Jesus. Está vendo? Lucas 22, versos 41 até o 43. Então os anjos auxiliadores consolavam, também ajudavam a orientar. Em um momento de grande aflição, Deus enviou um anjo para confortar o apóstolo Paulo, dizendo, mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Tá vendo? Atos 27, versos 22 até o 24. Então, Deus sempre protegeu os seus filhos, teus servos, amém? Entenda isso, essa palavra que eu quero deixar para você meditar. Se você quiser ler, os capítulos foram aí mostrados para você entender. Estamos aqui para propagar o Evangelho, estamos trabalhando pelo reino de Deus, porque Deus é fiel, Ele sempre tem nos abençoado. Então, compartilhe, curta, comente, ajuda nosso trabalho aí.
desenvolver, amém? Que Deus possa te guardar, te proteger. Até mais.